Boa noite a todos. Aqui estamos para dar continuidade ao nosso estudo, que só Deus sabe quando ele começou, lá pelos idos de 2011, início de 2012, mais ou menos. Portanto, já temos uma jornada considerável de estudo da Palavra de Deus, para a glória de Deus. E nos últimos programas estamos tratando da fundamentação bíblica para os títulos de Nossa Senhora na ladainha. A ladainha é uma das devoções mais antigas em honra de Nossa Senhora. Há devoções mais antigas que a ladainha, como o próprio terço, cujas origens são imemoriais na história da Igreja. Aliás, a origem remota mesmo do terço é a própria Palavra de Deus, as palavras do arcanjo Gabriel e de Santa Isabel. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. O arcanjo Gabriel: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre, Santa Isabel. A ladainha, porém, ela foi aprovada no dia 6 de setembro de 1601. Portanto, ela tem 420 anos. Até agora estamos no ano 2021. E no encontro anterior, nós refletimos a fundamentação bíblica de alguns títulos da ladainha. O último do encontro passado foi Mãe Castíssima. Vimos também Mãe Puríssima, vimos também Mãe da Esperança, vimos também Mãe da Divina Graça. Então, hoje nós vamos ver mais um título. Como nós sabemos, são 54 invocações à ladainha, como se encontra hoje aprovada pela Igreja. Vamos então a mais um título: Maria é Mãe Sempre Virgem. Se vocês se recordam, aqueles que já assistiram aos vídeos anteriores, quando nós tratamos da fundamentação bíblica da Salve Rainha, no finalzinho da Salve Rainha tem a seguinte jaculatória: ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Lá a gente viu a fundamentação bíblica Virgem Santíssima antes, durante e depois do parto. Então, eu sugiro a você que, e não é o momento de repetir, porque isso já foi abordado exaustivamente em outros vídeos, que você acesse o nosso site, o nosso portal, www.youtube.com. Depois digite Força de Deus por Dom José Francisco. Inscreva-se, lá vai aparecer um botãozinho, uma caixinha retangular, vermelha, com o nome Inscrever-se. Clique ali, clique também no sininho para você receber as notificações e lá estão os vídeos todos que nós publicamos nesses anos todos aqui de estudo da Palavra de Deus. Então, o último vídeo que trata da Salve Rainha, nesse bloco de vídeos sobre Nossa Senhora. Então, Mãe é sempre Virgem. É lógico que a gente tem que citar pelo menos alguns versículos da Escritura sobre esse argumento. E é o que nós vamos fazer agora, citando primeiro a principal profecia a respeito de Nossa Senhora, a Mãe do Salvador, no Antigo Testamento. Isaías, capítulo 7, versículo 15. Por que esse texto é tão importante? Esse texto é importante porque os cristãos unanimemente viram nesta profecia, nesse oráculo, o anúncio do nascimento do Salvador. Aqui está o texto, Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus convosco, Deus conosco, Deus conosco. Veja que a palavra virgem aqui aparece, e é preciso que nós evoquemos alguns textos
do Novo Testamento para confirmar, para corroborar esta verdade. A saber, que a Santíssima Virgem Maria, quando concebeu de nosso Senhor Jesus Cristo, concebeu no seu ventre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando o Verbo se fez carne no seu ventre, ela não conhecia homem algum. Ela não havia praticado sexo. Vimos também, depois disso, que sua gravidez e o seu parto foram virginais. Durante todo o período de gravidez, São José não tocou em Nossa Senhora. O seu parto foi virginal. Jesus atravessou o ventre de Maria sem tirar nada do corpo de Maria. E me parece que nós abordamos fazendo uma comparação muito bonita, muito sugestiva dos padres da Igreja para explicar como é possível que Nosso Senhor Jesus Cristo tenha atravessado as entranhas de Nossa Senhora e não tenha tirado nada dela. A explicação é muito bonita. Assim como no dia da Páscoa, Cristo ressuscitado atravessou as paredes do cenáculo sem abrir as portas, sem derrubar as paredes, e disse para os apóstolos: a paz esteja convosco. E aí se segue o diálogo. Da mesma forma, aquele que tem poder de atravessar as paredes sem derrubá-las, sem violá-las. Aquele que tem o poder de atravessar as portas sem violá-las, sem derrubá-las, tem o mesmo poder de atravessar as entranhas da Santíssima Virgem, sem violar, sem tirar nada do corpo de Nossa Senhora. Com relação à virgindade após o parto, é a questão dos irmãos de Jesus. Também nós já tratamos disso quando comentamos a Salve Rainha, a questão dos irmãos de Jesus. Convido, então, vocês a acessarem esses vídeos para que nós não repitamos o assunto, porque ele já está tratado, já está filmado, já está publicado. A última citação para esse título, Maria Sempre Virgem, Lucas, capítulo 1, versículo 34, Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço homem? Evidentemente que alguns cristãos dizem: nós acreditamos que a Virgem, que Maria concebeu virgem, engravidou virgem, e que até o parto ela permaneceu virgem. Mas, dizer que ela só teve um único filho, nós não acreditamos. Nós católicos respondemos como eu já tratei do assunto da questão dos irmãos de Jesus. Você acredita no que você quiser. A Igreja Católica acredita naquilo que ela ensina para os seus filhos. E os seus filhos acreditam naquilo que ela ensina para os seus filhos. Naquilo que está fundamentado na Palavra de Deus, a questão dos irmãos de Jesus. Próximo título. Mãe Imaculada. Imaculada. Ou seja, sem mácula, sem mancha. Vamos citar alguns textos do Antigo Testamento, porque eles são importantes para que nós compreendamos, numa leitura mística, o que os padres da Igreja disseram a respeito da Virgem Imaculada Nossa Senhora, ou Nossa Senhora Imaculada Conceição. O primeiro texto, Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 7. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 7. És toda bela, ó minha amada, e não há mancha em ti. Não há mancha em ti. É claro que o primeiro sentido da interpretação do livro dos Cânticos, do Cântico dos Cânticos, é o sentido literal. E nesse sentido, não se fala de Nossa Senhora no sentido literal, já que o livro do Cântico dos Cânticos narra o amor humano entre um judeu e uma judia. Mas
não se interpreta a palavra de Deus apenas do ponto de vista literal. Existem outros critérios de interpretação. Existem outros gêneros, outras formas de se interpretar textos na Escritura. E um deles é o sentido místico. Aqui, Nossa Senhora, o texto se aplica bem a ela. És toda bela, ó minha amada, e não há mancha em ti. Maria Santíssima é chamada de Arca da Aliança, porque a arca era um recipiente, uma urna, um relicário, por assim dizer, onde se colocavam as tábuas da lei, onde se encontravam os 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés. Quando o povo se deslocava de um lugar para o outro, a Arca da Aliança ia na frente do povo, com os sacerdotes carregando-a e com os soldados custodiando-a. A Arca da Aliança, quando Deus determina que ela seja construída, Deus é muito claro ao dizer: a arca tem que ser incorruptível. Ou seja, ela não pode ter nenhum defeito, ela não pode ter nenhuma mancha, ela não pode ter nenhuma imperfeição. Vamos ao texto, Êxodo capítulo 25, Êxodo capítulo 25, versículos de 10 a 11. Êxodo 25, de 10 a 11. Farão uma arca de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2 côvados e meio, sua largura de 1 côvado e meio, e sua altura de 1 côvado e meio. Tu a recobrirás de ouro puro por dentro, e farás por fora, em volta dela, uma bordadura de ouro. A arca incorruptível, a arca sem defeito, a arca sem nenhuma imperfeição. A leitura mística desse texto, isso pode ser uma profecia acerca de Nossa Senhora. Livro de Jó, capítulo 14, versículo 4, eu acho que eu já abordei isso no vídeo anterior. O texto diz o seguinte: pode o puro vir de um ser impuro? Jamais. E não é o momento de recordar a argumentação? O puro é Jesus. A supostamente impura, segundo alguns cristãos, seria Nossa Senhora. Ora, se Nossa Senhora é impura, é preciso responder à pergunta de Jó, que, aliás, é a pergunta que está na própria Bíblia. E se está na própria Bíblia, é palavra de Deus. Pode o puro vir do impuro? A resposta de Jó é ninguém. Então vamos, de novo, colocar bem devagar o livro de Jó, capítulo 14, versículo 4. Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Esse é um argumento para Maria Santíssima Imaculada. Imaculada porque foi a única criatura que Deus escolheu para atribuir a tarefa de mãe do seu filho. O Filho eterno, Deus como Pai, portanto, foi o único filho que teve o privilégio de escolher sua mãe. E o puríssimo Deus não podia habitar num corpo impuro, numa alma impura. Alguém poderia até dizer que o corpo de Nossa Senhora, atenção, o corpo de Nossa Senhora seria puro, mas sua alma impura. Ou o contrário, sua alma seria pura e o seu corpo impuro. Ora, é impossível que você, tratando de um ser humano cuja alma e cujo corpo estão unidos substancialmente, diga que um corpo impuro não torne a alma também impura. Eu não estou falando aqui de sujeira física. Eu estou falando de impureza moral. Sim, porque se pode profanar o corpo como um templo do Espírito Santo, quando o corpo é usado de forma indevida
para qualquer coisa, não apenas para o sexo. Ora, se você contamina o corpo do ponto de vista moral, se você usa o corpo para algo pecaminoso, como sustentar que a alma não se torne ao mesmo tempo também ela impura? E o contrário. Portanto, se você alega impureza ou moral ou física, se você alega qualquer tipo de impureza, ou seja, qualquer tipo de pecaminosidade para Nossa Senhora, seja do corpo, seja da alma, é impossível que você não afete a outra dimensão. Dimensão espiritual, dimensão corporal, dimensão da matéria, dimensão do espírito. Portanto, como imaginar, como conceber, quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Ao dizer ninguém, a palavra de Deus está dizendo nem Deus. Se é ninguém, é ninguém. Se fosse Deus, diria ninguém, vírgula, só Deus. Ou então, somente Deus. Mas o texto é categórico. Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Ora, se a Virgem Santíssima é imaculada, a ela não se aplica, nem ao seu filho, principalmente ao seu filho, aquela máxima que está no Salmo 50, que é a regra para toda a humanidade. Vamos ao Salmo 50. Salmo 50. Eis que eu nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Salmo 50, versículo 7. Ora, essa é a regra com o advento do pecado de Adão. Todos nós nascemos filhos da ira. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Diz a carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. E a carta aos Romanos, mais na frente, capítulo 5, versículo 12, diz: assim como pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim todos pecaram. Aqui está a regra. Romanos 5:12, Romanos 3:23. A regra. A exceção é Jesus. A exceção também é a mãe de Jesus. Pois o contrário é não apenas blasfemo, mas é sumamente absurdo, imensamente inadmissível conceber o puríssimo Deus que se encarnou no ventre de uma mulher manchada. Não estou falando de mancha física, estou falando de mancha moral. De novo, Jó, capítulo 14, versículo 4. No livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 9, se diz: uma é minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe, e a mais querida daquela que a deu à luz. Viram-na as filhas e chamaram-na bem-aventurada. As rainhas e as concubinas louvaram-na. Minha pomba, minha imaculada. Sugestiva leitura mística para falar de Nossa Senhora. Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 2. Eu dormia, mas o meu coração velava. E eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. E finalmente, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 3. Assim, fiz uma arca de madeira incorruptível, e alisei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na minha mão. Arca incorruptível. De novo, a ideia de Êxodo, capítulo 25, e por causa desse versículo, já que a arca, feita de madeira, revestida de ouro, belíssima, com argolas para colocar os cabos, para ela ser transladada, imagem da Santíssima Virgem. Porque se a Arca da Aliança é portadora dentro de si, ela traz a lei de Moisés, Nossa Senhora é a arca que traz dentro do seu ventre
aquele que é a nova lei. Lembram-se de João capítulo 1, versículo 17? A lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Bem, imaculada significa também que desde o momento da sua concepção, Maria Santíssima, em previsão dos méritos de Cristo, foi preservada da mácula primeira e ao longo de toda a sua jornada na terra não conheceu nenhum pecado. Aliás, não há nenhum vestígio, não há nenhum texto, não há nenhuma afirmação segura, explícita, que afirme ter Nossa Senhora cometido um pecado. Atenção, eu já disse que existe a regra e Deus que faz a regra pode admitir a exceção. Qual é a regra? Romanos capítulo 3, versículo 23. Vamos de novo ao texto. Aqui é preciso amarrar muito, aqui é preciso citar muito, aqui é preciso repetir muito aquilo que faz parte da nossa fé. Todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Caríssimo irmão, lembre-se, você pode repetir essa frase sempre, sempre, ad nauseam, sempre, e você estará certo, porque é palavra de Deus, é regra, é regra. Maria Santíssima é a exceção. E ela é a exceção, Jó capítulo 14, versículo 4. Quem pode tirar o puro do impuro? Ninguém. Ela é pura. Ela é a exceção. E lembre-se, regra e exceção não são feitas por nenhum de nós. Regra e exceção são obra de Deus. O Deus que tem poder para estabelecer regra é o mesmo Deus poderoso para admitir exceção. Seu filho é uma exceção. O filho que não conheceu o pecado. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O verbo se fez carne. Toda carne é falaciosa. É verdade? Todo ser humano é fraco. É verdade? Todo ser humano é passível de erros, de quedas, de fragilidades, de cometer absurdos. Somos imperfeitos. Tudo isso é verdade. Mas dentre todos os seres humanos, houve uma exceção. O Filho de Deus que se encarnou. Verdadeiro Deus, mas verdadeiro homem. Semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, diz a carta aos Hebreus. Ora, e com ele a sua mãe? Duas exceções, portanto. Deus quis. Diante desta regra, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Próximo título. Mãe digna de amor. A expressão digna de amor pode ser entendida em dois sentidos. Digna de amor como autora do amor, isto é, como aquela que ama, e digna de amor no sentido de receber amor. Nesse sentido, mãe digna de amor poderia ser traduzido como mãe digna de ser amada. Qual é o versículo, qual é a frase de Nossa Senhora no Magnificat, que bem se adequaria a esse título dela, mãe digna de amor? Quem responder, eu sempre prometi, sempre cumpri, quem responde ganha uma passagem para a Terra Santa a pé, por sua conta e risco. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, nós temos o Magnificat dela. E ela pronuncia uma frase, que é o cumprimento desse título, é o fundamento bíblico para esse título, mãe digna de amor. Atenção. Minha alma glorifica ao Senhor. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 46. Minha alma glorifica ao Senhor. Não é aqui. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Não é aqui. Porque ele olhou para a sua pobre serva. Não é aqui, mas vai ser agora. Porque desde agora
me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. É claro que bem-aventurar uma pessoa não necessariamente é prova de amor, pelo menos explicitamente, mas também não exclui a possibilidade. Como é que eu vou bem-aventurar? Como é que eu vou elogiar? Como é que eu vou dizer, tu és digna de méritos, de encômios, tu és virtuosa, tu és o receptáculo da graça, tu és toda pura, toda santa, mãe cheia de graça, etc. Se isso não traduz um sincero amor, a menos que você diga que isso é hipocrisia, a menos que você diga que Nossa Senhora, ao dizer, doravante me proclamarão bem-aventuradas, as pessoas que me odeiam, ora, quem me odeia vai me chamar de bem-aventurado? Um inimigo chama o outro de feliz? Ah, você é feliz. O simples fato de você elogiar uma pessoa como feliz já indica que você tem uma certa afeição por ela, uma certa simpatia, porque isso é um elogio. Reconhecer que o outro é feliz, bem-aventurada, isto é, feliz. Ora, mãe digna de ser amada, por uma razão também muito simples. Como eu posso amar o filho se eu não amo a mãe? Como eu posso dizer, eu amo Jesus Cristo, mas não nutro nenhuma simpatia pela mãe dele? É estranho. Porque vamos fazer agora a seguinte comparação. Que me veio agora, viu? Não passou na minha cabeça já há muito tempo, não. Essa foi de Veneta, essa foi de agora. Talvez seja inspiração do Espírito Santo. Você ama Jesus, você adora Jesus, você reconhece que Jesus é Deus, é o seu Salvador, enfim, certo? Eu pergunto, isso com relação ao Pai dele, ao Pai de Jesus Cristo, qual é o sentimento? Talvez quem estiver me escutando vai dizer, não, eu amo o Pai dele igualmente, porque ele é Deus, porque o Pai é Deus. Porque Jesus é Filho de Deus Pai. Certo? Gostei do argumento. Gostei do argumento. Agora, Jesus é Filho de Deus Pai segundo a divindade. E Maria Santíssima é Mãe de Deus Filho segundo a humanidade. Ora, como é que você pode amar o Pai segundo a divindade e não ama a Mãe segundo a humanidade? Que história é essa? Depois uma outra pergunta, na tua opinião, Jesus amou a mãe dele? Responde. Jesus amou a mãe dele? Se você disser que não amou, eu respondo com o Evangelho segundo João, capítulo 14. Sabendo Jesus Cristo, capítulo 13, sabendo Jesus que ia passar deste mundo ao Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Interessante. Os seus. Você acha que entre os de Jesus, os seus, Nossa Senhora está incluída? Está. Muito bem. Parabéns. Então Jesus amou Nossa Senhora até o fim. Então você não pode dizer que Jesus ama o Pai porque Ele é Deus e não amou Maria porque ela é criatura, apesar de ela ter sido mãe segundo a carne dele. Agora, se você disser que Jesus realmente amou a mãe dele, por causa desse texto, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou todos, inclusive os inimigos? Se Jesus amou Nossa Senhora, por que você não ama? Isso para mostrar mãe digna de amor. O segundo sentido, como eu já disse, mãe digna de amor, isto é, quando você diz aquela pessoa, aquele homem é um homem digno de respeito. O que isso significa? Ele merece respeito das pessoas. Esse é o primeiro sentido. O outro sentido é homem digno de respeito.
condiz com a dignidade dele o respeito, porque é um homem que se dá o respeito. Portanto, o respeito é algo criado por ele, é um mérito dele. Portanto, ele é capaz de respeito, é capaz de ser respeitado, é capaz de exigir respeito e de respeitar os outros. Se você diz mãe digna de amor, você forçosamente é obrigado a dizer que Nossa Senhora é digna de amar e digna de receber amor. Digna de amar, ela amou? E como? Mas eu penso que a gente deve centrar nossas atenções aqui no digna de amor, no sentido digna de receber amor, digna de ser amada. O motivo para nós amarmos Nossa Senhora é um só. Não é ela, nem é você, nem é a Bíblia. É Jesus. Maria é digna de amor porque foi amada por Jesus. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou sua mãe até o fim. Por isso ela é digna de ser amada, porque foi amada por Jesus. O mesmo Jesus que disse, Mateus capítulo 11, de 26 a 28, aprendei de mim. Aprendei de mim. Então, como eu devo tratar aquela que foi a mãe dele? Olhe para ele. Como ele a tratou. Não há na Escritura nenhum deboche, nenhuma ironia, nenhum ataque, nenhum desprezo de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo com relação à sua mãe. Aliás, em quase 10 anos de estudo da Bíblia, eu penso que já tratei dezenas de vezes 2 textos da Escritura que parecem, segundo a cabeça de alguns, que nosso Senhor está tratando com desprezo sua mãe. Quem lembra dos 2 textos? O primeiro, as bodas de Caná. Que há entre mim e ti, mulher? Minha hora ainda não chegou. Eu nem vou explicar isso, porque eu acho que eu já envelheci 40 anos só explicando esse texto. Eu não vou repetir mais isso. E o outro texto, quem lembra, em plena vida pública, Jesus está pregando num lugar e chegam as pessoas e dizem, tua mãe e teus irmãos estão aí. Jesus sai, olha para as pessoas e diz, quem é minha mãe, meus irmãos? Quem faz a vontade do meu pai e da minha mãe, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe, etc. Também, eu já envelheci muitos anos só explicando esse texto, não vou repeti-lo, mas esses textos, ao invés, isto é, longe de serem a fundamentação para um deboche, para uma ironia, para um pouco caso de Jesus com relação à sua Santíssima Mãe, são elogios à Santíssima Mãe de Deus. É uma deturpação, é um desconhecimento da Escritura, do jeito de os judeus abordarem, tratarem certas coisas, certas pessoas. É uma ilação gratuita e indevida você afirmar que nesses 2 eventos Jesus desprezou, enxotou, colocou de escanteio, colocou lá embaixo Nossa Senhora. Isso é o fim da picada. Concluindo, mãe digna de amor. Qual é o principal fundamento para esse título? Ela foi amada por Jesus. Ela é digna de amor porque carregou no seu seio o amor. E Jesus foi, provavelmente depois de São José, a primeira pessoa a amá-la. Digna de amor, digna do amor de Jesus, digna de ser amada por Jesus. Consequentemente, derivadamente, posteriormente, é que se pode falar mãe digna do nosso amor. Aqui deve-se, sem dúvida alguma, colocar em primeiro lugar Jesus. Mãe digna de amor. Quem vai dar amor para ela? Quem deu o primeiro amor para ela foi Jesus. Mãe digna de amor. Ela é uma mãe que foi considerada digna por Deus Todo-Poderoso de ser amada por Deus enquanto filho dela. Muito bem. Mãe digna de amor. Agora vamos ao próximo título. Mãe admirável. Veja que em língua portuguesa há uma diferença entre admirada
e admirável. O que é admirada? O verbo admirar no particípio significa que aquilo é uma característica dela. Isto é, ela está admirada, isto é, ela se admirou com alguma coisa. Mas admirável não. Admirável significa, ela é uma realidade que é admirável por outras pessoas. Isto é, outras pessoas contemplando Nossa Senhora se admiram. Então vejam que mãe admirável aqui evoca, é um título que evoca o quê? Evoca uma prerrogativa nossa. Mãe admirável, isto é, ela é mãe digna de ser admirada pelos outros. Pergunta: no Novo Testamento nós temos alguém que se admira com Nossa Senhora? Eu diria que a primeira pessoa que se admira com Nossa Senhora foi aquela que disse que ela era cheia de graça. O arcanjo. Ora, se esse título não é atribuído a nenhuma criatura, nenhuma criatura na Bíblia recebeu esse título, cheia de graça. E o arcanjo que recebeu essa missão, por isso que ele se chama arcanjo, arqué significa principal, arque significa principal, recebeu a honrosa missão de se dirigir àquela que Deus, desde toda a eternidade, escolheu para ser sua mãe e acumulou com a plenitude da graça. Eu me pergunto, qual foi o sentimento do arcanjo olhando para ela e dizendo: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. É claro que ela se admirou também, mas a admiração dela foi mais susto do que a admiração. Claro que ela também se admirou, afinal de contas, eu recebi a presença de um mensageiro do Senhor, sem dúvida alguma, nem se discute que Nossa Senhora também se admirou naquela hora. Mas o arcanjo está aqui inclinado, doce, educada e divinamente está se dirigindo àquela que vai ser a mãe do Salvador. A garotinha que talvez ainda não tinha completado 18 anos. A toda pura Maria, mãe admirável. Portanto, o texto não diz, mas eu me atrevo a dizer. Se eu estiver errado, na outra vida, o arcanjo Gabriel me corrija. Mas ele devia estar admiradíssimo com a beleza, com a candura, com a pureza, com a grandiosidade da pobre serva a quem ele está se dirigindo ali. Mas agora vamos a uma criatura humana. Qual foi a primeira criatura humana que se alegrou quando viu, e ela estava grávida, e a admiração foi tão grande que o filho dela começou a dançar na barriga dela? Estamos tratando de Santa Isabel. Santa Isabel é no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, de 41 a 43, vamos ver aqui a admiração. Mas por que Isabel, num certo sentido, ela é modelo para nós mais até do que o arcanjo Gabriel? O arcanjo Gabriel é anjo, sem dúvida alguma. É uma alegria, é uma admiração angelical. Tá bem? Tá bem. Mas Santa Isabel é humana. Santa Isabel representa, pela sua velhice, pela sua esterilidade, que já passou porque ela já está grávida há 6 meses, representa a humanidade que jamais imaginava que teria diante dos seus olhos uma criatura da sua família, sua parenta, grávida de Deus encarnado. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria. A criança estremeceu no seu seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe de meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas.
Reparem que até aqui é um monólogo. É só Santa Isabel que fala. E fala em alta voz. Eu imagino essa alta voz, gritos de alegria. Imaginam o semblante de felicidade de Santa Isabel. Grávida, idosa, tendo diante de si sua parenta que veio de tão longe, trazendo Jesus no seu ventre. Depois, a admiração do próprio João Batista, estremecendo de alegria, dançando de felicidade, ouvindo a voz de Nossa Senhora. Logo que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria. E é curioso que vejam por qual ouvido João Batista, na barriga de Santa Isabel, escuta. Pelo ouvido de Santa Isabel. É como se o som não entrasse pela barriga de Santa Isabel, mas o som chegasse aos ouvidos do garotinho que está na barriga dela, de 6 meses, portanto com o corpinho já formado, pelos ouvidos de Santa Isabel. Então temos aqui uma prova contundente. Maria, mãe admirável. Então, falar de Nossa Senhora, só o simples fato de pronunciar o nome dela, já deve causar admiração. Como Santa Isabel. Santa Isabel só aparece uma vez na Bíblia. É aqui. E aparece admirada, com a voz de Nossa Senhora, com a presença física de Nossa Senhora e com aquele que está no ventre de Nossa Senhora. A mãe do meu Senhor. Pergunta. Nossa Senhora saiu. Assim que ela recebeu a notícia da gravidez, ela partiu às pressas. Ela não sabia. O anjo disse para ela, eis que aquela que era considerada estéril está grávida há 6 meses. A notícia chegou ali, caiu feito uma bomba. Então, depois que o anjo se ausentou, ela partiu, no meu entendimento, acompanhada de São José. Mas a Bíblia não diz, mas eu imagino. Quem quiser acreditar que ela foi sozinha, eu duvido, mas acredite se quiser. Ou que ela foi com outras pessoas. Eu não vejo motivo para uma moça prometida em casamento fazer uma viagem de 120 quilômetros sozinha. Uma garota que ainda não tinha 18 anos, estava prometida em casamento. Em todo caso, vejam que coisa curiosa. Santa Isabel recebe a visita de Nossa Senhora e Nossa Senhora não diz nada quando chega lá. E Santa Isabel já vai dizendo, que honra, como é possível que a mãe do meu Senhor venha a mim? Quem disse para ela? Quem disse para ela que Nossa Senhora estava grávida? Se Nossa Senhora saudou, logo que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a frase é essa, assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos. Então a saudação, bom dia minha prima, que bom vir visitar você, vir ficar um tempo com você. Nossa Senhora não disse nada. Teria, por sonhos, Santa Isabel, teria sido ela avisada? Não sabemos, nunca vamos saber dessas coisas. Em todo caso, ela está admirada. Ela está esfuziante de alegria, ela está prorrompendo de felicidade, ela está extravasando essa alegria que não cabe em si, por isso ela grita alto. O esposo dela, Zacarias, estava ali perto, entrou em casa de Zacarias. O Zacarias estava no templo. O templo é um pouco longe de Jerusalém para Ain Karim, sim, 40 quilômetros. Em todo caso, não importam esses detalhes. O que importa é que a primeira vez que uma criatura se admira de Nossa Senhora, na Escritura, é Santa Isabel. E a primeira criatura angélica que se admira com Nossa Senhora é o arcanjo Gabriel. Isso para mostrar mãe admirável. Admirável pela sua pureza, pela sua candura, pela sua paciência, pelo seu sofrimento, pelas suas dores, pela sua resignação, pelo seu louvor. Todas as virtudes que nós quisermos atribuir a Nossa Senhora, ela é admirável por isso. Bem, eu acho que já tratei de vários títulos. Quais foram os títulos hoje? Sempre Virgem, Imaculada, Digna de Amor, Mãe Admirável.
No próximo encontro, nós vamos tratar de Mãe do Bom Conselho, Mãe do Criador, Mãe do Salvador e Virgem Prudentíssima. Não se preocupem que os fundamentos bíblicos já estão todos aqui anotados. A finalidade desse estudo sobre os títulos de Nossa Senhora é simplesmente esta: fornecer fundamentação bíblica para essas afirmações tão doces, que evocam tanta alegria, tanta confiança, tanta entrega, tanto abandono à Mãe do Salvador, quando nós recitamos a ladainha de Nossa Senhora. Uma santa semana, até o próximo encontro, se Deus quiser.